Olá, estamos aqui com o Renato Teles e com Gracita Lopes. Eu sou Henrique Ramos. Todos nós somos conselheiros do CAU-RN e nós marcamos esse Café com Arquitetura, esse momento aqui para a gente conversar um pouquinho sobre arquitetura nas nossas vidas, nos nossos contextos, né? E o tema de hoje é exatamente os espaços durante a pandemia e no pós-pandemia, né? Principalmente o que a gente acha que vai acontecer com a arquitetura e os espaços no pós-pandemia. Né? Então, a gente vai iniciar. Eu vou pedir para Renato e Gracita comentarem um pouco sobre algumas das questões que eu preparei aqui, que eu tenho no bolso. E a primeira delas, Gracita e Renato, eu queria saber de vocês quais são essas novas demandas que vocês têm percebido, que vocês têm identificado para os espaços, principalmente os espaços da casa, né? Vamos falar primeiro um pouquinho sobre os espaços das nossas residências, né? O que vocês têm percebido de novidade aí, de coisas que estão aparecendo como necessidades, né? Não sei se Gracita quer iniciar. Tá, então assim, eu estava pensando um pouco sobre isso e pensei assim que a arquitetura é uma coisa muito interessante, é uma coisa que está sempre no tempo e talvez sempre na frente do tempo. Então, quando se fala de espaços, de novos espaços em função da pandemia, eu acho que era uma coisa que a gente vinha fazendo inconscientemente já, em função dessa coisa do século XXI que estava inconscientemente na cabeça da gente. Então, faz muito tempo que a gente prepara um pouco as casas para isso, né? Por questões diversas, a gente estava usando mais as nossas casas para receber, né? Por uma questão, às vezes, até de segurança, de coisa que tem a ver com o nosso país. E esses espaços demandados hoje, que não são tantos assim, mas que as pessoas falam, são esses espaços de convivência. São varandas que você possa receber, salas integradas, pessoas que gostam de cozinhar, que querem uma cozinha mais aberta, né? As pessoas estão pensando mais em espaços talvez térreos, morar em casa, integrada com jardim, você ter mais o contato com a natureza. Essa coisa de você ter casas com conforto, isso sempre foi uma obrigação nossa de arquiteto. A gente teria que oferecer sempre isso, a questão do conforto ambiental, da ventilação cruzada, essas coisas que a arquitetura já sabia que tinha que fazer. Né? Então, hoje a gente tem coisas que a gente vem notando em plena crise. A questão do espaço do hall, que é uma coisa que a gente está utilizando de maneira diferente, a questão da sua área de serviço, do lixo, de alguns fluxos, né, que você tem que passar para trocar de roupa. E muito essa questão também de a gente usar os espaços mais individualmente. Em princípio, é isso que eu poderia falar. Algum desses itens você acha que tem um potencial para permanecer? Algumas dessas questões? Eu acho que todos eles, até porque eu acho que faz parte dessa arquitetura contemporânea, dessa arquitetura que, para mim, eu acho que para você ser contemporâneo, você tem que ser mais simples, mais objetivo e mais verdadeiro com a sua história, entendeu? Com a sua história, a história do seu cliente. Então, a gente tem que entender muito esse cliente para a gente oferecer essa arquitetura verdadeira, que ela é absolutamente coerente com a época que a gente está vivendo, com a época que você está inserido. Perfeito. Renato, não sei qual é a sua percepção. Você pensa nisso? Esses itens se permanecem? Sim, vão permanecer. São novos hábitos, né? Vamos avaliar o quanto as pessoas vão mantê-los. O grande susto é que, após tudo isso, as pessoas tendem a voltar a uma vida cotidiana, né? Anterior. Mas hoje, realmente, a casa tornou-se o grande acolhedor, né? Que ela nasceu para isso. A grande diferença é que você hoje tem uma casa para viver, que antes você tinha para dormir, passar, resolver questões fisiológicas, lavar roupa, trocar o sapato, enfim. Hoje você tem que viver e conviver, não só com a casa, mas também com todos que nela habitam.
E se você habita sozinho, você vai ter que conviver com você. Você está sem tempo mais para mascarar nada. As relações estão gritando umas às outras. Esse é a grande descoberta dessa hora em relação à casa. As questões sanitárias são claras para todos, né? Esse argumento já está bem implantado, bem esgotado, e são aprendizados que o ser humano vai tendo desde a época, que eu acho que não faz parte, não sei se faz parte do universo de vocês, quando no Brasil desenvolve um personagem chamado Sugismundo, que ensina as pessoas a lixo no lixeira, a lavar a mão, etc, etc. Ciclicamente acontece esse processo. Perfeito. Eu fico me perguntando, não sei qual é a percepção de vocês. Essas adaptações, necessariamente elas exigem muitos recursos, ou vocês acham que todas as famílias conseguiram e conseguem realizar certas adaptações para os espaços da casa? Por Você, partes, Renato. as adaptações urgentes, emergentes, necessárias de imediato em relação a esse processo do que está vivendo, todas as pessoas tiveram seus caminhos para resolver, porque o ser humano é fantástico no poder de se adaptar, né? E se habituar às coisas, né? Então, todo mundo deu o seu jeito, não foi difícil, foi simples. Agora, outros não, que tiveram, por exemplo, falando objetivamente de uma casa, de um ambiente projetado, como Gracita disse, com atenção, com verdade, entre ambas as partes, tanto de quem projeta quanto de quem solicita o projeto, ele está se dando muito bem. Por exemplo, se você me perguntar se eu tenho tido solicitações de clientes que não são satisfeitos com isso ou com aquilo, não, porque todos eles tiveram uma relação de verdade enquanto estiveram nesse processo de projeto, entendeu? Certo. Eles construíram uma casa para eles, não uma casa de exposição. Eu acho, Henry, como você falou assim... Isso é um outro item. Houve a era da casa de exposição, que hoje passou a ser uma casa de viver, entendeu? Isso. E quanto a essa questão de todo mundo poder adaptar, eu acho que sim. Por exemplo, se você mora num apartamento e você tem um hall individual, você está agindo de uma maneira. Se você compartilha o hall com o vizinho, você aprende a conviver e a dividir aquilo dali, né? Se você mora numa casa menor, você vai criar o seu fluxo. Não é preciso que seja uma mansão para que você esteja totalmente adaptado. Eu acho que em qualquer casa você cria o seu fluxo e a sua maneira de conviver com essa nova realidade. Perfeito. Eu acredito muito nisso também. A gente tem que ter muita fé na capacidade do ser humano de moldar o seu habitat, né? Obviamente que algumas questões precisam do auxílio, do olhar do arquiteto, né? E isso, eventualmente, vai aparecer, né? E a gente tem que estar preparado como profissionais para ter sensibilidade, perceber essas nuances, perceber essas demandas, poder atuar da forma mais correta e texto, né? Eu acho que a profissão da gente teve um ganho nessa pandemia e ela tem muito futuro, ela tem muita perspectiva de trabalho pela frente. Eu acho que a gente tem muito trabalho, tem como ajudar muito, né, a nível de cidade, de casa, de tudo, de residência. Às vezes o cliente precisa de uma validação, né? Ele precisa que o profissional diga, não, é por esse caminho mesmo, você está certo, sua percepção do uso do espaço é por aqui, vamos trabalhar juntos e vamos resolver tal demanda, né? Gente, eu queria perguntar um pouquinho para você. Existem momentos em que você tem que entrar com... Oi? Eu ia continuar só pegando um gancho com o que Gracita falou dos halls, né? Quando a gente divide os halls e tal. E da porta para fora, né? O que que vocês têm pensado também, né? Assim, seja nas áreas comuns dos apartamentos onde a gente vive, seja na calçada. Tem alguma reflexão de vocês sobre o espaço, né? Esse espaço mais de uso coletivo, né? Tem algum reflexo nisso que a gente tem falado também? Posso falar? Eu vou começar falando o seguinte, os espaços de uso coletivo, eu acabei de pensar isso agora, inclusive, em áreas comuns de edifícios, por exemplo.
vai continuar valendo a máxima do bom senso do usuário. O usuário é que vai determinar a sanidade desses espaços. Então, nós vamos ter que sentir que eu não posso ficar aqui agora porque está com tantas pessoas. Vai ter que ser determinado. Esta área suporta tantas pessoas. Daqui a pouco vamos ter que criar horários para uso. Até que tudo isso esteja estabelecido, entendeu? Até que isso tudo o quê? Até que haja um momento que realmente exista uma vacina ou uma medicação comprovada, né? Nós estamos falando da questão pandêmica. Isso. O futuro vai ter um outro movimento. Nesse momento, nessa situação pandêmica, as áreas comuns poderão ser usadas desde que você observe critérios, né? Se aquela área sadiamente cabe em 10 pessoas, com afastamentos, com isso, com aquilo, terão que ter 10 pessoas, não pode ter 11. Isso cabe à consciência individual de cada morador. Como tudo, né? Pelo menos num prédio você consegue controlar isso. Num ônibus, num transporte coletivo, não. O movimento de veículos é menor do que a oferta, é menor do que a demanda, né? A solicitação de transporte. Eu não vejo muitas mudanças, não, meu caro. Vão acontecer... Por exemplo, para eu ir a um restaurante com plástico na minha frente, eu prefiro jantar em casa. Entendeu? Entendi. Eu prefiro convidar vocês dois e a minha mesa ela é larga o suficiente para tê-los a uma distância... 60 por 1,60, né, Renato? Cada um a 1,60 de distância. A minha mesa tem 1,80 m, fica um de diâmetro, então vai ficar um de cada lado. Então não vai ter grandes dramas. Então essa é a questão maior, futura, imediata, é a consciência. Porque as pessoas não vão poder se encapsular dentro de casa, entendeu? É só... Eu acho que pensando um pouco, vamos pensar um pouco em utopia, eu acho que teoricamente praças poderiam ser adotadas, tem tanta praça, né? Mesmo vivendo num país que a gente não tem segurança, mas digamos assim, se você tem tanta praça abandonada, de repente aquele prédio que está ali na frente, os moradores adotam, eu acho que as pessoas teriam mais necessidade de usar o espaço urbano, o espaço externo, né, do que ficar confinado. Né? Então, se o seu prédio não tem uma área de lazer, mas lá fora tem uma pracinha, então vamos juntar todo mundo, vamos juntar um canteiro, ou os moradores lá em Fortaleza, eles fazem muito isso. Você contrata um segurança, as crianças descem, as pessoas voltam a se encontrar. Né? Então, existe assim, uma incoerência assim, de, ao mesmo tempo que você pode ficar mais em casa, porque você vai ter prazer e ter a consciência adquirida de que é bom ficar em casa, mas também você pode viabilizar esse espaço urbano. Né? Você pode ter lugares, se você não tem em casa, que você possa usar. É utopia, mas é possível, nem que seja dessa maneira. Só um insight que eu tive em relação a isso. Renato está aí doido para comentar alguma coisa. O que você pensa? Não, o que ela falou inicialmente da questão do uso da praça, isso gera uma consequência muito interessante, que é o desenvolvimento do senso coletivo. E a coisa mais importante é quando uma comunidade se reúne ao entorno de uma praça e todos vão trabalhar para que aquilo funcione, para que aquilo volte a ser um lugar de convívio agradável, aprazível, né? Então, existem muitas e muitas e muitas, mas a comunidade é que tem que promover isso, não simplesmente ficar aguardando o movimento de governo. A sua comunidade vai resolver. Isso é bacana, porque gerou o quê? A coletividade. E a coletividade montada, ela resolve tudo. Inclusive, voltando ao ponto, a questão da saúde, que é essa questão das relações de ocupação desse espaço. E sem falar que os espaços públicos vão ser mais saudáveis. Sim. Entendeu? Por exemplo, você ir para um shopping que é fechado, a gente pode questionar quantas vezes eu não pensei em relação a Afonso Pena, se ali todos os comerciantes daquela área, todos os donos de restaurantes se juntassem para promover uma segurança de modo que permitisse as pessoas andarem à noite ali de um restaurante para outro, caminhar. Né? Então, assim, eu acho que coisas desse tipo podem ser evoluídas, porque eu acho que a cidade vai ser mais saudável usar a cidade do que usar espaços fechados.
Mas existe uma demanda. Eu vejo assim que vocês estavam comentando aí, e eu estava aqui pensando que antes mesmo da pandemia existia uma demanda reprimida das pessoas em relação ao uso do espaço público. A gente já estava vendo alguns movimentos, algumas feiras sendo organizadas, Marajó. usar o espaço público, a definição de microcentros, todos os bairros, sejam eles de qual classe social for, já existiam esses movimentos de tentativa de voltar a usar o espaço público. Eu acho que esses meses que a gente passou, né, que está passando em confinados, eu acho que quando a gente tiver uma liberação, isso vai vir com muita força. E é muito interessante que as pessoas tentem se organizar nas suas comunidades, né? Se é condomínio, se é vizinhança, a vizinhança da rua, a vizinhança da quadra próxima onde mora, né? Eu acho que é muito legal isso de pensar o ambiente da casa, o ambiente privado, mas também ter esse olhar sobre o espaço da cidade que a gente andava meio negligenciando, né? Como cidadão, como brasileiro, né? Pessoal, e eu tinha uma outra pergunta para vocês, que eu imagino que até o Renato já começou um pouquinho a falar sobre isso. A gente falou do espaço da casa, falou do espaço porta para fora, e outros espaços fechados, né? Principalmente os comércios, os serviços, né? As clínicas, as academias, os restaurantes. Eu imagino que nesses quase 3 meses, né, que a gente já está confinado, todo arquiteto pensa sobre isso também, né? Quais são as coisas que vocês têm refletido em relação a isso, né? Seria interessante ouvir um pouquinho o que a Gracita tem a dizer, depois a gente retoma com o Renato. Eu acho que tudo vai ser mais pensado, né? Eu acho que a gente vai ter, teoricamente, a gente teria que ter mais espaço, porque eu acho que a coisa muito, aquela utopia de Paris, né, Renato, que a gente ama, que a gente fala assim, lá em Paris, é uma mesa 10 centímetros da outra, a pessoa que ninguém olha para o lado. Eu acho que a gente vai ter que realmente ter restaurantes que tenham mesas mais distantes, eu acho que lojas de rua. Paris estão todos colados uns dos outros. Né? Hoje de volta, né? Eu acho assim que essa coisa de lojas que, se possível, possa até ter um tempo de ar-condicionado em horas mais quentes, mas que seja possível, talvez, de você ter uma coisa com ventilação natural, restaurantes que tenham áreas verdes. Eu acho assim, clínicas, né? Essa coisa da recepção, eu acho que vai ter que ser repensado. Ninguém pode ter aquela clínica assim, uma coisa atrás da outra. Eu acho que a questão do horário pode ser trabalhado, como pode ser trabalhado, por exemplo, em relação ao transporte público. Tem uma coisa que é bem o que eu penso assim, por que as pessoas trabalham no mesmo horário, né? Por que as pessoas não podem trabalhar em horários diferentes para poder ter aquela hora de tanta aglomeração de pessoas. Então, assim, eu acho que deve ter gente para isso, acho que deve ter uma inteligência que vai pensar isso tudo, mas eu acho que a gente, como arquiteto, a gente pode contribuir com muita coisa. Né? Então, por exemplo, lá em São Paulo, o Shopping Cidade Jardim é maravilhoso, porque é um shopping totalmente aberto, é um shopping luxuoso, mas ele tem, né, as lojas são fechadas, mas o espaço dele é aberto. Então, acho que, sabe, assim, tipo assim, bem-vindo à arquitetura tropical, vamos pensar numa coisa que... Deixar o ar fluir. Mais coerente, né? Então, por exemplo, essa pessoa, você falou ar fluir. Quem sabe o ar-condicionado, o equipamento de ar-condicionado, não vai ser como os que estão sendo usados agora nos hospitais de campanha, que parece que eles trocam 8, 12 vezes por hora o ar do ambiente, né? Fica tipo a céu aberto. Talvez seja esse o caminho. Uma maior eficiência, né? De um cliente para uma... Agora, está acontecendo agora. Um ar-condicionado central. Eu falei, não, por que botar ar-condicionado central? Se você não vai ter uma manutenção, observando esse momento que a gente vive, como é que é isso, como é que é aquilo, trocou-se possibilidade. Eu acho que a tecnologia vai dar muita resposta. Vai dar, mas com certeza. E ela já está dando. Alguns
pontos já estão chegando aqui a nós. Até chegar na prática, tem um delayzinho para isso acontecer. Mas, por enquanto, a gente vai ter que esgarrar nas questões mais simples, né, dos próximos 90 dias. Nos próximos 90 dias, o que nós, como arquitetos, podemos fazer? Entendeu? Até porque é o momento onde nós vamos conhecer o que estará por vir. Eu vou repetir uma frase que eu já usei num outro momento. Eu aprendi a conviver nos 90 dias confinado. Agora eu vou aprender a conviver nos próximos dias no aberto, o retorno ao ambiente externo. Ao ambiente externo, que tem sido extremamente precavido. Hoje eu fui ao supermercado e notei que as pessoas sobem segurando no corrimão da escada rolante. Eu fico impressionada então, hoje eu adquiri um posicionamento que eu não toco. Eu não toco. Eu vou sentar em algum lugar, vou pôr a mão sobre as pernas. Entendeu? Se tiver um encosto, eu até evito colocar. Que isso vai ser assim até que tudo seja solucionado. É isso. Então, hábito. Fica impressionado. Não, é porque eu passo, às vezes, em frente ao Nordestão, ali em Petrópolis, as pessoas todas encostadas no corrimão, segurando. Sim. Né? Assim, tem muita gente ainda que não caiu na real, eu acho, porque falta alguém que oriente mesmo, de verdade. Porque assim, eu chego numa clínica, eu fui fazer um exame de sangue, eu não sento nem naquela cadeira. Por que eu vou sentar? Eu não preciso sentar. É assim, né? Então... Algumas clínicas estão mandando notificações aos clientes de comportamento. Então, é como o playground. O movimento da clínica está com hora marcada. Não haverá revistas naquele ambiente. Todo mobiliário é higienizado a cada troca de pessoas. Todos terão que usar máscara, entendeu? Todos os pontos de toque são limpos. Então, por exemplo, isso no início da pandemia, eu ainda funcionei uns 3 ou 4 dias dentro do meu escritório. Então, eu mantinha todos os pontos de toque higienizados rigorosamente. A cada instante, alguém ia lá, limpava. E realmente depois virou a cena, teria que sair mesmo. Mas ao retorno, vai ter que voltar a ser assim. Havendo retorno, dando o momento desse retorno, vai ter que voltar a limpar os pontos de toque, o afastamento. E isso vai ser. Não podemos mais trabalhar um assim, vai ter que trabalhar assim. Eu percebo que a gente, como profissional da arquitetura, talvez a gente tenha essa capacidade assim de rapidamente perceber essas relações do corpo com o espaço, do corpo com o mobiliário, né? Eu acho que a gente tem uma função pedagógica como arquiteto de estar chamando a atenção para os nossos clientes, principalmente os clientes corporativos, né? Os clientes que têm lojas, que têm negócios, ajudar transmitir essa nossa percepção do corpo com o espaço, do corpo com o mobiliário, com as superfícies, para chamar a atenção de algum desses cuidados. Mas eu queria colocar para vocês uma última questão, já que a gente tem um limite de tempo e a gente está bem pertinho, né, desse limite. Uma última questão para a gente fazer uma última rodada aqui. O que vocês acham que os arquitetos eles devem estar atentos daqui para frente, para nós nos fazermos relevantes, né? Quais são as coisas que a gente tem que estar com o olho aberto e sensíveis para que a gente possa ajudar os nossos clientes e a sociedade? O que vocês acham? Posso falar, Renato? Eu vou falar de maneira mais... sei lá, não vou falar tão praticamente, eu vou falar de maneira... Eu tive um insight ontem que eu estava pensando o seguinte. Acho que nós perdemos. Já saiu. Vamos ver se ele volta aqui um pouquinho. Voltou. Henrique, eu penso assim, eu acho que só a educação salva. Então, assim, eu acho que o que resta para a humanidade é se educar, né? E esse período de pandemia, ela me deu uma consciência muito grande da interiorização. A gente tanto teve uma interiorização
de viver o espaço interno, como eu acho que uma interiorização pessoal. E isso me fez perceber o seguinte: só tem uma saída, só vai estar no mercado, só vai estar na briga quem estiver preparado, quem tiver repertório, quem estiver estudando, lendo. Então, assim, como é que o arquiteto vai fazer isso? Ele vai precisar conhecer o que essa outra época que está por vir vai ter de demanda. Então, assim, hoje eu fico louca em casa, porque a gente não parava, a gente trabalhava, né? Trabalhava para sobreviver e, como o Renato falou, a gente vinha para casas dormitórios. Mas hoje você vê que tem um mundo de informação. Você fica louco querendo saber muita coisa. Verdade. Então, vem a questão da especialização, que talvez cada pessoa tenha que especializar numa coisa, mas eu acho que o arquiteto ele vai ter que estudar muito, 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 muito para se preparar para atender essa nova era, né? Esse século XXI que chegou, que forçou a gente a chegar nele, que já estava aí, mas aí a gente com 20 anos está chegando no século XXI. Para falar com propriedade, isso, né? Falar com propriedade. Interiorização, né? Falar com propriedade. Para isso você tem que se preparar, né? Tem que estudar, tem que conhecer e praticar. Perfeito. Renato, o que você pensa sobre isso? Eu entendo que a era do achismo acabou. Aliás, ela já tinha acabado há algum tempo. Hoje, o que está valendo são verdades. Se você constrói um universo profissional com verdades, verdades de conhecimento, verdades de vivência, verdades de atenção a quem lhe solicita e quem chega a você também que vem carregado dessas verdades, tudo vai fluir muito melhor. O conteúdo é o que está valendo hoje. Necessariamente não, e também as grandes especializações, mas o fato é que fique atento, preste atenção, que essa é a mola propulsora de tudo. Basicamente isso. Só reforçando, né, quer dizer, a importância do papel do arquiteto, é porque nós vamos ser as pessoas que vão colocar na prática até esses novos hábitos. Então, a gente vai contribuir para educar o cliente, a gente vai ter que ter conhecimento, vou projetar um espaço público, sim, então os meus bancos vão ser assim, vão ser assado. Então, a gente vai praticar, não está me vendo a palavra como a gente vai exercer a prática desses novos tempos. Ficou bonito. Exato. Prática desses novos tempos. Muito bom. Eu acho que é onde a gente realmente se distingue, né? Todos têm uma vivência do espaço. Todos têm uma vivência de casa, todos têm uma vivência de um restaurante, todos têm uma vivência de uma praça. Mas os arquitetos, a gente tem essa vivência e a gente agrega um conhecimento com base em literatura, com base em ciência. Então, vai ser realmente muito importante que os profissionais eles demonstrem o seu diferencial trazendo conceitos e ideias e propostas que têm base conceitual, né? Eu acho que verdadeiramente acho que é mais ou menos que a gente está soluções técnicas, né? Soluções Isso. técnicas. Soluções técnicas, perfeito. Gente, muito bom, muito obrigado. E tem que ser construídos a partir da observação dos desejos, né? Claro, os desejos que movimentam tudo isso, né? A matéria-prima. Aliás, os desejos permanecerão. Eu escutei isso ontem. As pessoas permanecerão. Não têm desejo, permanecerão. O mais importante. Então, assim, como nosso tempo, né? A gente já esgotou. Isso aqui é só uma pílulazinha de conhecimento, de troca de ideias e de impressões. Eu queria agradecer, né, em nome do CAL, agradeço também a quem está nos assistindo aí e estamos sempre dispostos a tratar desse assunto. Renato, depois você convida a gente para uma mesa de bar e a gente continua. Perfeito, obrigada. Obrigada ao CAL. Ok, um grande abraço a todos. Obrigado pessoal. Obrigado, Gracita. Obrigado, Renato. Tchau, obrigado ao CAL tchau. pelo espaço. Obrigada, Henrique. Tchau. Até logo, tchau. Tchau, tchau.